Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã eu vou trazer isso daqui, muito importante, que eu vou falar do servo escolhido de Deus. Eu vou abordar dois textos em relação a esse servo de Deus, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 4 e também no capítulo 8 do Evangelho de São João. Hoje está lendo duas Bíblias aqui, a Bíblia NAA, Almeida atualizada, e também a Bíblia NVI, nova versão internacional. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa me conduzir nesse estudo, nessa ministração, trazendo uma compreensão do estudo, trazendo louvor e glória para o nome dele, e para que os meus irmãos possam ser consolados, confortados, auxiliados por essa ministração. E também pedir para que o Senhor venha refrear toda a força do mal, toda a força satânica que venha tentar atrapalhar, intervir na ministração, na obra do Senhor. Vamos estar orando? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor me concede de poder estar aqui, Pai, nesta manhã, para poder ministrar a Tua Palavra, poder ministrar esse estudo, Pai amado Senhor, aos meus irmãos que terão acesso a ele, Pai amado Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, peço que o Senhor venha me conduzir, Senhor, me dirigir, Senhor, nesse estudo, Senhor, me dando compreensão dos textos aqui, Pai amado Senhor, para que eu possa, Pai Senhor, transmitir esse estudo, Senhor, aos meus irmãos que terão acesso a ele, Pai amado Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor, Pai, também, Senhor, fala com cada um de nós, e peço que o Senhor venha refrear toda a força do mal, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a Tua obra, a ministração da Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor me dê domínio próprio, mansidão, autocontrole, Pai amado Senhor, temperança para poder ministrar a Tua palavra. Fala conosco através desses textos, desse estudo, Senhor, trazendo consolo, conforto a todos nós, Pai Senhor, que estamos precisando ouvir a Tua palavra, Pai amado Senhor, porque a Tua palavra tem o propósito, Pai amado Senhor, de edificar, de consolar, de confortar, de exortar, de dar ânimo a todos nós aí, Pai amado Senhor. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, meus irmãos. Bom dia aí para os irmãos. Passar o estudo aqui, tá? Diz aqui, o servo escolhido de Deus. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Eu li a Bíblia NA atualizada. Agora eu vou estar lendo a Bíblia NVI, nova versão internacional, o mesmo texto, tá? Mateus capítulo 12, do versículo 15 ao 21. Diz aqui: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça,
em seu nome as nações porão a sua esperança. Então, o servo escolhido de Deus é uma profecia do cântico mais longo do Antigo Testamento, que está em Isaías 42, do versículo 1 ao 4. E também Isaías 53. O servo amado do Senhor. Então, ele, para não fazer alarde, é um ministério sem alarde, não chamar atenção, porque Jesus, ele veio aqui na terra, tudo bem, ele veio para curar, os dois está profetizado que ele ia trazer curas, tá? No Antigo Testamento também, está lá em Isaías 35, várias passagens falam que ia trazer, curar os doentes, os leprosos, os cegos, os surdos, iam enxergar, tanto espiritualmente como físico, tá? Profetizado isso daí. Mateus, ele fala muito de profecias do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento, porque Mateus ele está escrevendo para os judeus, Marcos é escrito para os romanos, Lucas é escrito para os gregos, e o Evangelho de São João é um evangelho suplementar que é escrito para combater a heresia gnóstica grega. Então, Mateus tem muitas profecias do Antigo Testamento que Mateus ele relata aqui no Evangelho de São Mateus. Muitas profecias. Então, aqui, essa é uma das profecias do Antigo Testamento que está escrito para os judeus. Então, quer dizer, por que assim alarde? Porque Jesus ele veio aqui para o ministério de ensinar os discípulos. Ele veio aqui para preparar 12 homens escolhidos a dedo, para que através deles a mensagem, a salvífica, desça toda ao mundo, toda a humanidade e passasse de gerações e gerações até chegar a nós. E esses 12 discípulos cumpriu fielmente a sua missão. Sabemos que Judas, né, é o filho da perdição, que estava contado entre os 12, porém, né, já estava profetizado também que ele ia trair Jesus, e depois Matias ocupou o lugar ali do lugar de Judas. Aí ficou os 12. Então, através do 12, a igreja, a mensagem da salvação, das boas novas, passou para todo mundo e de gerações em gerações, e está aí a igreja aí, né? Anunciando as boas novas de salvação. E por que assim alarde? Porque não podia fazer alarde para Jesus não ser morto antes do tempo. E também para que as pessoas não viessem até ele apenas atrás de cura, um curandeiro, e proclamar Jesus como rei. Porque nessa primeira vez, Jesus não veio para governar, não veio para reinar. Jesus ele vai reinar na sua segunda vinda, que é a era do milênio. Veja bem, vai ser depois do capítulo 19, ali do livro de Apocalipse. Que no capítulo 19, Jesus vai descer com a igreja aqui, aí já foi arrebatada nesse período, está lá com o seu Jesus, já recebendo a nossa recompensa, o tribunal de Cristo. Aí Jesus vai vir aqui, nesse planeta aqui, para instaurar o reino milenial. Ele vai lançar o anticristo, o falso profeta, lá no lago que arde com fogo e enxofre. Então, o anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O diabo vai ser preso durante 1000 anos, aí sim vai ser instaurado o reino milenial. Vai ser 1000 anos de paz aqui. A natureza vai ser restaurada, o leão vai comer palha como boi, a criança vai colocar a mão na toca da Bíblia, não vai acontecer nada. Quem viver até a menos de 100 anos vai ser considerado maldito. A natureza vai ser restaurada, os rios não vai ser mais poluído, vai ser 1000 anos de paz. Porque Jesus vai estar governando aqui, o reino milenial, a igreja vai estar reinando junto com Cristo, aqueles que foram fiéis aqui nos dons, nos talentos, nos tempos, vai ter ali tronos para governar junto com Cristo, e aí depois dos 1000 anos, Satanás vai ser solto da prisão dele, vai enganar as multidões, como Gog e Magog, como as areias do mar, vai fazer uma segunda rebelião. A primeira rebelião está em Apocalipse, no capítulo 16, que é o anticristo, o falso profeta, o diabo, a trilogia satânica. Ele congrega todas as nações do mundo para atacar Jerusalém. O rio Eufrates seca, ou seja, Jesus elimina todas as restrições para que o diabo possa atacar. E aí é o dia mau. Aí essa é a primeira rebelião. A segunda que eu já falei, que vai ser ali no capítulo 19 do livro do Apocalipse.
Depois que o diabo enganar as nações dos 1000 anos, aí sim, aí o diabo vai ser lançado definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre e vai fazer companhia para o anticristo e o falso profeta que já vão estar lá. Aí sim vai ser restaurado o trono branco, aí vai ser restaurado todos os ímpios, desde Adão ou de Caim até a última pessoa do milênio, que não receberá Cristo como único salvador, que não perseveraram até o fim, que não foram justificados, vão estar lá diante do trono branco para receber as suas condenações. Aí depois sim vai ter os novos céus e a nova terra, ali não vai ter mais o mal para nos impedir, já vai ser lançado definitivamente no lago de fogo, não vai ter mais o mal para contaminar o povo de Deus. Então, nessa primeira vinda, Jesus vem apenas para quê? Para levar a salvação. Ele vem para levar a salvação, fazer expiação pelos pecados, o cordeiro sem mancha, porque era necessário que Jesus morresse para a humanidade, porque a humanidade fosse salva. Se Jesus não viesse ao mundo, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado e assim do céu, ninguém seria salvo. Era necessário que ele tivesse vindo a este mundo, este planeta, tinha que ser um sangue sem pecado, e Jesus é o único que não tem pecado, o único que vem sem pecado, que não tem pecado, que não pecou. Desde Adão até a última pessoa do milênio, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, todos é pecado, então ninguém é capaz de fazer expiação pelo pecado para salvar. Ninguém, nenhum homem. Embora seja um homem justo, por exemplo, Abraão, homem justo, Davi também, homem justo passado, Moisés, mas nenhum deles era poder fazer expiação pelo pecado, porque todos os pecados estão de Deus. O pecado está no DNA do homem desde que Adão pecou, então é impossível. Todos os homens pecam, e tem pecado e pecam. Então Jesus veio sem pecado, foi gerado sem pecado, andou sem pecado, ele não pecou, então o sangue dele foi aceito, porque ele não tinha pecado. Ele cumpriu toda a lei, então além de ele não ser sem pecado, ele pôde justificar por isso, e porque ele cumpriu tudo aí, então ele é o único que pode justificar uma pessoa, então é necessário. Então Jesus cumpriu, ele obedeceu ao Pai, que o Pai enviou o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí Jesus veio, ele cumpriu fielmente, ele derramou o sangue para que toda a humanidade fosse salva, através do sangue dele nós fomos justificados, que lá aqueles animais do Antigo Testamento estava tipicando o sangue derramado para fazer expiação do pecado. Então, a única maneira de fazer expiação pelo pecado é derramando sangue. E o derramando de sangue faz expiação por todos os pecados da humanidade, para todos aqueles que creem em Jesus. Então, quando a pessoa crê em Jesus, os pecados dela são expiados, são purificados, que o sangue purifica de todo pecado. Está em Isaías que fala sobre isso daí. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. E aí é purificado. Aí depois a justiça do Senhor Deus justifica o pecador. Então ele tem direito de entrar no céu por causa disso. Já não vai para o inferno porque é expiado o pecado, e depois pode ir para o céu porque foi justificado. É a imputação, é a troca. Os pecados da humanidade, daqueles que recebem a Jesus, vai para o corpo de Jesus, é transferido para o corpo de Jesus, a ira foi desviada para Jesus, e aquela pessoa já não é mais condenada. E a justiça do Senhor Deus é imputada no pecador, e por isso ele pode entrar no reino celestial. Então foi isso, Jesus foi para trazer a salvação. Somente na segunda vinda, aí sim que ele vai trazer o julgamento, o juízo, ele vai reinar e vai fazer o juízo. Então ele veio como um cordeiro sem mancha para salvar, manso, sem mancha, mas na segunda ele vai como o leão da tribo de Judá, ele vem para governar com vara de ferro. Então está falando aqui do servo sofredor, sem alarde, para que as pessoas não fossem atrás apenas de cura, e tinha que também ensinar os 12 discípulos dele, até chegar o momento que ele derramou o sangue. Então tinha um cronograma na morte do Senhor Jesus. Então por isso que Jesus ele fugiu aqui, saiu da presença dos fariseus que queriam matar ele, um mistério sem alarde. E podemos ver aqui, que fala aqui, não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Então, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio fumegante,
é que Jesus ele conserta vidas quebrantadas, oprimidas pelo legalismo religioso. Nós podemos ver, irmãos, que tem várias denominações aí e colocam um fardo pesado aí nos membros da igreja, né? As igrejas legalistas, né? As igrejas dos usos e costumes, que fala que se a irmã cortar o cabelo, ela vai para o inferno. Se cortar o cabelo, eles contam umas histórias estranhas. Diz que lá no céu lá tem um anjo lá, uma fita métrica para medir o cabelo da irmã, dependendo que se não chegou a medida lá, ela vai ser lançada no lago com fogo e enxofre, coisa terrível, e não pode depilar, as irmãs não podem depilar, né, fica bonita para os seus maridos, fazer depilação, essas regras aí, esses costumes, que não pode usar maquiagem, que não pode só tem que usar aquela tipo de roupa assim, né, irmão? A roupa, a Bíblia fala como deve se vestir. As roupas só não pode transmitir sensualidade, lascívia, que é desejo sexual intenso, que não pode transmitir sensualidade excessiva, que transmite luxúria, que é desejo sexual intenso. Então, quer dizer, pode usar roupa assim, moderada, com pudor, com discrição, com modéstia, com discrição, com humildade, como está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ao apóstolo Timóteo, dizendo como que as mulheres devem se vestir, se ataviar, se adornar, com modéstia, com pudor, com discrição, com humildade, com sensatez, não com roupas de prostituta, como está em Provérbios capítulo 7, versículo 10. Então, quer dizer, o que o apóstolo Paulo está ensinando lá na primeira carta de Timóteo não é uso e costume, não. Tá? Só dizendo que as mulheres devem se vestir com modéstia, com humildade, não com roupa para exibicionismo. A mulher rica lá gostava de exibir, e também roupas que transmitem sedução. É apenas isso. É uma roupa que não transmite sedução, é uma roupa que não é para adultos exagerada para se exibir, não tem problema nenhum. Visto com modéstia, com pudor. Então, aqui no legalismo, existe umas regras que oprime, né? Só oprime. É legalismo, é coisas acrescentadas, que eles acrescentam que não tem valor nenhum. Então, é uma opressão, né? Fica oprimindo os membros lá que está em pecado, que está em rebeldia, se não obedece, né? Cortou o cabelo, que eu falei, que a saia ela tem que ter até lá no pé, que tem que isso aí. Coisas absurdas, né, irmão, que os homens inventam aí, né? A Igreja Católica também oprimia também a população ali com aquele negócio lá das indulgências, né? Que tinha que pagar indulgência para que a pessoa saísse do purgatório, para tirar o pai do purgatório, até uma deles para escapar do purgatório, se não ia para o purgatório, oprimindo aqueles papas lá, eles estupravam as mulheres lá, né? E histórias aí, meu, eu estava pesquisando a história dos papas. Tinha alguns papas lá, a maioria dos papas lá, ele cometia abusos sexuais, estupros nas pessoas lá, papas estrupadores. Pode ver na história aí, a Santa Inquisição, o Santo Ofício, opressão aí, a religião para oprimir. Então Jesus veio libertar as pessoas do legalismo religioso, dos fariseus, que acrescentaram várias regras após o exílio babilônico, aí que eles nem conseguiam comprar aqueles fardos lá que impunha para a população fazer, e queria que as pessoas cumprissem aquele jogo lá, né? Aquelas regras legalistas. Então aqui, ó, eu vou ler aqui, ó, meu servo Jesus é chamado servo de Deus somente aqui, o meu amado em quem tenho prazer. Jesus conserta as vidas quebrantadas. Está no versículo 15 aqui que fala: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. E também é o texto que eu vou pregar, que está no Evangelho de São João, no capítulo 4, do 4 ao 33, e também do 8 ao 32. São duas mulheres que eram oprimidas, né, pela sociedade, pelas vidas que elas tinham, né? Mas Jesus veio para consertar essas vidas aí. Jesus veio para pecadores arrependidos, irmão. Jesus não veio para justo, não. A Bíblia mesmo fala que ele não veio para justo, por isso que ele comia com os pecadores arrependidos. Estava lá na mesa lá, os publicanos, os ladrões,
as prostitutas estavam lá na mesa lá, e os fariseus, os legalistas, o seu mestre come com pecadores. Aí Jesus viu isso e falou assim: eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores arrependidos. Então Jesus veio para salvar pecadores arrependidos. Por isso que ele sentava com os publicanos, com as prostitutas. Jesus, ele não sentava com escarnecedores e zombadores. Não, ele sentava com pecadores arrependidos. Nós também éramos pecadores também. Nós viemos como pecadores arrependidos. Nós éramos drogados, nós éramos cachaceiros, muitos de nós eram fornicadores, adultos, arrependemos. Aí Jesus veio, e nós recebemos Jesus nos recebeu de braços abertos. Então, essa é a diferença, tá? Então, vou mostrar para os irmãos aqui. Eu vou ler depois sobre a mulher samaritana e também a mulher adúltera, foi apanhada em adultério, tá? Agora eu vou ler aqui a nota aqui da Bíblia em a Nova Almeida Atualizada, que vai falar a respeito disso daqui. Diz aqui o versículo 20: o meu servo que escolhi, o meu amado, o Pai exprime o mesmo prazer em seu Filho por ocasião do batismo de Jesus, que falou assim: meu Filho amado, em que tenho prazer, e da sua transfiguração. Então Jesus, o Espírito Santo, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre o meu Espírito, e ele anunciar juízo aos gentios. O meu Espírito está lá também, em Isaías, no capítulo 11, que é os 7 atributos do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de governo, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Está lá em Isaías, capítulo 11, ali no versículo 3, se não me engano. E aqui, está falando, mas aqui, ele anunciará juízo. O servo traz as boas novas de chegada do reino, mas também profere juízo sobre os governantes deste mundo que o rejeitam. Como eu falei, ele salva, mas profere juízo também para os governantes desse reino. O servo traz as boas novas de chegada do reino, mas também profere juízo sobre os governantes deste mundo que o rejeitam. Não entrará em discussões nem gritará. Ele, em sua primeira vinda, não se apresentou como um guerreiro conquistador. Não apresentou como um guerreiro conquistador. Vai estar lá, Isaías capítulo 19, que vai vir com a vara de ferro, que ele vai quebrar os vasos, né, com a espada. Ele vai governar com cavalo. Aquele montado jumentinho, manso, humilde, mas ali vai ver para governar ali com vara de ferro. Eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Pavio de fumega, o servo Jesus cuida com compaixão daqueles que têm sido abusados. Então é isso que eu quero pegar. O servo Jesus cuida com compaixão, ou seja, compaixão, com misericórdia, com empatia. O Senhor cuida com compaixão daqueles que têm sido abusados. Eu já citei aqui que a Igreja Católica abusava das pessoas, essa religião, essa seita abusava das pessoas, os papas, né, os padres. Também tem essas igrejas de usos e costumes que oprimem essas pessoas, que falam que vai para o inferno, essas coisas, nossa, é uma coisa horrorosa. Então, o servo sofredor, ele é um pastor também, ele sente compaixão das pessoas, das ovelhas, dos oprimidos, né? É muito bom ver isso aí, que a Bíblia fala a respeito disso. Diz aqui, 9 e o 16, Mateus 9 e o 36, que vai falar aqui. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, porque os fariseus não cuidavam das pessoas, eles eram legalistas, só oprimiam as pessoas e não cuidavam. Inclusive, eles tomavam até dinheiro das pessoas, tá? Em Marcos capítulo 7 e também em Mateus capítulo 15, é o Corban. Então, quer dizer, eles colocavam as regras dele acima da lei. Então, quer dizer, a lei que Deus mandava fazer, que é honrar o pai e a mãe. Porque os pais e as mães, quando ficavam velhos,
Não tem assim hoje o INSS, né, que os aposentados, os idosos que cuidam do governo aí. Então, na lei, os pais, quando ficavam velhos, os filhos eram obrigados, pela lei de Deus, obrigados a cuidar dos filhos. Então, tinha que separar o dinheiro para cuidar, comprar remédio, alimentação para os pais. E aí, mas até hoje, apesar de tendo o INSS aí, que cuida dos aposentados, nossos pais que já estão idosos, mesmo assim o filho tem que fazer companhia para eles, é afeto também, companhia para eles, transmitindo amor, carinho aos nossos pais. Não é só questão financeira, inclusive isso dá até cadeia, viu? Se for denunciado que o filho não dá atenção para os pais, não vai visitar, isso dá até cadeia. Além da ajuda financeira, tem que dar o afeto também, o carinho, a atenção, conversar, tudo isso conta. Então, os fariseus, eles cobravam essas regras aí, o Corban, e dizia que, assim, se ele da oferta que era cuidar dos pais e dos mães, ele desse para o templo, ele estava livre de cuidar dos pais da mãe. Olha que abuso, olha que homem sem coração, né? Tirar a ajuda. Então o filho, ele falava assim, ó, a ajuda que você tem de receber de mim é Corban. Então eu estou livre de ajudar você. Eu dei para o templo, então eu estou livre de ajudar você. Então aí ele até fala, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eu vou dar isso aqui, tá, irmão? Porque eu orei para o Senhor Deus, é bom ficar melhor, né? Porque isso é uma opressão, né? Estão falando das religiões legalistas aí, que oprimem as pessoas. Eu citei a Igreja Católica Romana, também tem as igrejas neopentecostais. Então é muito bom a gente passar sobre isso, né? Vou passar aqui para os irmãos poderem entender. Diz aqui, ó. Jesus falando, ó. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhe respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus. É isso, tá vendo? Porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus diz: honra seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar ao seu pai e a sua mãe será punido de morte. É o terceiro mandamento com promessa, né? Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem professor Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Tá vendo? Quer dizer, a oferta que está na lei de Deus, os mandamentos de Moisés, que era para honrar os pais quando ficava velho, essa tradição dos anciões, ele desviava a oferta, ele anulava o mandamento de Deus, a lei de Deus, dizendo que se aquela oferta que era para ajudar os pais, ele desse para a igreja, para o templo, aí ele ficava isento de ajudar os pais dele. Olha que coisa maligna, né? Então vamos voltar lá para os irmãos aqui. Então Jesus veio libertar do legalismo religioso, né? Essas coisas dos religiosos aí, que só via para oprimir as pessoas. Já falei, essas tradições aí de lavar jarros, mãos, etc. coisa assim, elas vêm depois do exílio babilônico. Vou pegar rapidamente aqui, Jesus falando, também Mateus no capítulo 11. Deixa Deus trabalhar, né, irmão? Mateus capítulo 11, que vai falar aqui, ó. Diz aqui, ó: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde do coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é o ensino de Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o fardo dos fariseus, o jugo dos fariseus era pesado, era várias regras desacrescentadas que não estão na Bíblia. Eles que inventaram, que nem eu falei, os costumes são colocados nas igrejas aí para oprimir as pessoas, não estão escrito na palavra, né? Então vou mostrar para os irmãos aqui, que a partir do versículo 28, venha a mim, é o convite a confiar em Jesus pessoalmente e não apenas acreditar nos falsos históricos a respeito dele. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados.
se refere, no contexto imediato, aos oprimidos por causa do fardo do legalismo religioso imposto sobre o povo pelos escribas e fariseus. Mas a aplicação mais ampla é que Jesus provê descanso para a alma. Isto é, descanso eterno a todos que buscam perdão para os seus pecados e a liberdade do fardo legalista e esmagador e da culpa de tentar merecer a salvação por meio de boas obras. Não colocava aquelas legalismos lá. Então você pode ver hoje em dia aí, né? Se a irmã não tiver com a saia até o pé, já vai falando para ela que ela não vai entrar no reino do céu, ela vai ser lançada no inferno. Se a irmã resolve cortar o cabelo da irmã vai até na cintura. Se ela cortar um pouquinho as pontas do cabelo, essa região legalista fala que ela vai queimar no lago de fogo porque ela cortou, aparou as pontas do cabelo. Isso é uma opressão, né, irmão? A irmã não pode depilar o corpo, tem que ficar toda cabeluda, né? É até falta de higiene, né? Aí pro marido dela lá, você deixar ela feia pro marido dela, é tudo legalismo, tudo tem cuidado, né, irmão? Examinar as escrituras para que eu não caia no erro dessas regiões de usos e costumes legalistas. Tem essa essa seita também, o catolicismo humano, que coloca coisa lá que não existe. Então cuidado aí, né, irmão? Então mostrei para os irmãos aqui, tem mais respeito aqui também, que Jesus falou do caniço, que é caniço rachado e do pavio fumegante, que eu vou falar para os irmãos aqui, ó. Cana quebrada é pavio que fumega. O servo, Jesus, cuida com compaixão daqueles que têm sido abusados pelo legalismo, pelos usos e costumes, pela seita romana. Tem várias seitas aí, né? Tem a Testemunha de Jeová, que é uma seita também, tem muitas seitas. Eu não gosto de citar muitos nomes, mas os irmãos devem saber, né? Essas seitas aí que colocam os usos e costumes, que vai para o inferno, examina a escritura, irmão. Ó, a gente não pode ser nem antinomistas, nem legalistas. Antinomista é que é libertina, que fala assim que a lei moral, que Deus cancelou a lei moral. Então a pessoa pode fornicar, pode fazer essas coisas aí, que não vai por isso aí é antinomista. Transforma a liberdade em libertinagem. Isso não pode. E também não pode ser legalista. Tá? Então vou mostrar para os irmãos aqui. Agora eu vou mostrar aqui, irmãos, também, eu mostrei aqui também, também da NVI, que está escrito aqui, né, irmãos? Aqui, isso aqui eu já li. Agora eu vou ler só aqui a respeito da mulher samaritana e também da mulher adúltera. Aqui, a mulher samaritana e a mulher adúltera. A humilhação pública e o julgamento social eram pontos cruciais que a mulher samaritana e a mulher adúltera tinham em comum nos relatos do Evangelho de São João. Então vou ler esse texto aqui, vai falar sobre a mulher samaritana e também sobre a mulher adúltera. Acompanhe por gentileza. A humilhação pública e o julgamento social eram pontos cruciais que a mulher samaritana e a mulher adúltera tinham em comum nos relatos do Evangelho de São João. Ambos os relatos destacam como Jesus interagiu com as mulheres marginalizadas e condenadas pela sociedade e pela lei religiosa da época. A mulher samaritana, João 4, ela foi estigmatizada devido aos seus múltiplos casamentos e por viver abertamente com um homem fora do casamento, ou seja, fornicação, concubinato, fornicação, sexo entre solteiros. Ela era uma pária em sua própria comunidade, a ponto de ir buscar água sozinha no calor do meio-dia para evitar o contato com outras mulheres da aldeia. O diálogo de Jesus com ela no poço expôs sua situação de vida de uma forma que, embora inicial e internamente humilhante, foi feita com compaixão, resultou em rendição e evangelismo. Eu sou uma evangelista, ganhei muitas almas para Jesus. A mulher adúltera, João 8, ela foi arrastada publicamente em flagrante adultério para ser julgada e apedrejada por escribas e fariseus. A humilhação dela era extrema, sendo usada como um teste para Jesus
sem que o homem envolvido na situação fosse sequer mencionado ou levado à presença. Jesus a defendeu do apedrejamento e a perdoou sem condenação. Portanto, a experiência compartilhada de serem publicamente expostas, julgadas e marginalizadas por seus comportamentos ou circunstâncias era de fato um forte elemento em comum entre as duas figuras bíblicas antes de seus encontros transformadores com Jesus. Eu vou aqui, uma mulher samaritana, nós sabemos, eu só vou pegar um pouco da mulher adúltera, falar um pouco da mulher adúltera. Essa mulher adúltera, irmão, era o casamento contratado. Ela tinha um casamento contratado com um homem, desde da pobridade dela, o pai do noivo foi lá, fechou o acordo com o pai da moça e ela ficou sendo esposa do filho dele. Então aquela mulher, ela não podia ter relação com nenhum homem porque era casamento contratado. No dia do casamento, assim, eles iam consumar o casamento, mas é que a novela era muito próxima, então ela é comprometida, era o casamento contratado. O pai do noivo foi e pagou o dote da noiva, para o pai da noiva. Então, então essa mulher não podia ter relação com homem nenhum, porque ela era prometida. Assim como o caso de Maria era prometida para José, casamento contratado. Então, veja bem, eram casados, só não tinha ainda consumado o casamento na relação íntima, mas eram casados, um pertencia ao outro. Então, ia consumar na noite de núpcias. Aí o que aconteceu? Ela não podia, já era prometida. Então, ela adulterou, ela teve uma relação pré-marital, ela tem uma relação antes do casamento, o adultério. Era adultério porque antes do casamento era prostituição também. Aí, veja bem, aí o marido se chegou até ela e descobriu que não era virgem, então ela tinha que ser apedrejada, porque ela pertencia ao outro homem. É o caso dessa mulher adulta. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, que aí eles descobriram isso e foi levar ela para ser apedrejada. E a Bíblia diz que ela tinha que ser apedrejada se fosse infiel ao marido. Ela era contratada, então não podia ter relação com homem nenhum. Tá? Vou mostrar aqui para os irmãos aqui. E aí foi isso que ocorreu. Então ela foi muito humilhada, essa mulher aí, tá? Diz aqui, Jesus, João capítulo 8, tá aqui. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada e voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava, porque naquele tempo lá os mestres ensinavam assentados. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Colocou no meio de todos em pé, que aumentou a humilhação dela. Você pode ver que nos filmes a mulher está lá prostrada no chão e Jesus está em pé. Eles invertem a situação, né? É o contrário, Jesus estava sentado e ela estava em pé, sendo exposto para todo mundo ver, que ela não foi colocada em custódia, trouxe na frente todo mundo, já para humilhar ela. Então está aqui, disseram Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas e o Senhor, o que tem a dizer? Então era um teste. Porque se Jesus fosse cumprir a lei, o mandamento, e era para apedrejamento, está escrito. Vou até mostrar para os irmãos aqui, né? É bom a gente mostrar, né, irmão? A lei mandava apedrejar as mulheres, porque era pegar adultério. E aí, mas era um teste, porque a lei romana proibia a execução de morte. Aí, eles faziam execução de morte. E, então, se Jesus falasse que era para apedrejar, então os romanos iam pegar, ia prender Jesus ou matar ele, porque a lei romana proibia. E se ele dizia que era para apedrejar, ou se não era para apedrejar, ele estava contra a lei. Daí, uma armadilha que arrumaram para Jesus ali, tá? Então, a lei de Moisés mandava apedrejar tais mulheres, que eram em adultério flagrante, tá? Vou mostrar para os irmãos aqui, que não é brincadeira, né? A lei ela manda, então, quer dizer, eles queriam apanhar Jesus. Aí Jesus usou de sabedoria, né? Porque nessa situação aí, vou mostrar para os irmãos aqui, que tá aqui, quer ver, ó? A lei a respeito da castidade do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la,
ele atribuiu atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levaram as provas da virgindade da moça aos anciões da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciões: dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha. Então, as provas da virgindade poderia ser o sangue imenal, ou seja, um pouco do rompimento do ímen, ou senão o sangue da menstruação, provando que ela estava grávida. Então, o pai da moça, de manhã cedo, lá, recolhendo o sol com as provas da virgindade dela, que é o sangue imenal, ou o sangue do rompimento do ímen, ou senão o sangue da menstruação, provando que ela não estava grávida. E a condenaram a pagar, e os quais então aqui, mas aqui estão as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dela, diante dos anciões da cidade, os quais pegarão o homem e o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ele ficará sendo mulher dela e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Então, está evitando um divórcio fácil. Então, essa mulher era contratada, aí ele chegou no dia da núpcias a ela, e ele está falando que não encontrou virgem, quer dizer, tinha adulterado, porque era contratado, não poderia, é a casa de Maria e José. Mas aqui, aí o pai da moça, ele foi esperto, foi lá e pegou as provas da virgindade. Eu expliquei, é um pouco do sangue do rompimento do ímen, o sangue imenal, ou o sangue da menstruação, provando que ela não estava grávida. Veja bem, mas se for verdade, se o homem se chegou a ela, descobriu que ela não era virgem, o pai da moça não teve prova, porque ela não era virgem, aí o que vai acontecer? Porém, se isso for verdade, ou seja, se ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim você eliminarão o mal de Israel. Então tem todo um relato aqui mais sobre esses assuntos, sobre adultério. E aí, quer dizer, foi esse caso aqui. Então, que pela lei mandava executar. Foi pegar adultério. Mas por algum motivo ele deixou o homem escapar, né? O cúmplice no adultério. E aí, veja bem o que aconteceu. Aí, eu já expliquei qual que era o teste. Ela pega Jesus, porque se ela mandasse apedrejar, então os romanos iam mandar prender Jesus ou até executar, que a lei romana proibia os fariseus de executar execuções. Apesar que no Estevão ele apedrejou ali, viu? Lá em Atos capítulo 7. E se ele falasse que não era apedrejar, ele estava contra a lei. Mas como Jesus ele é muito inteligente, ninguém consegue pegar Jesus, surpreender Jesus. Olha o que Jesus falou aqui para eles. Olha o que Jesus falou para eles. Então, veja bem, então diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Talvez estava escrevendo os 10 mandamentos ali, porque aquele povo que queria apedrejar a mulher era pessoas que estavam cheias de pecado, né? E veja bem, como ele insistiu na pergunta, Jesus se levantou e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e começou pelos mais velhos até os últimos. Os mais velhos, porque os mais velhos são os mais ajuizados, né? E quanto mais velha a pessoa é, mais pecado ela tem. E os mais velhos também os mais ajuizados. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então, veja, ficando Jesus e a mulher em pé diante dele. Então, a mulher estava em pé diante dele e Jesus estava abaixado. Isso que eu falo. Ficar com a Bíblia e não com os filmes. Então aqui Jesus, então levantando-se Jesus, então levantando Jesus, aí ficou na mesma altura que ela, Jesus lhe perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém a condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno.
vá e não peque mais. Eu não condeno porque Jesus, essa primeira vez, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Para condenar, vai ser na segunda vinda, aí vai condenar os adultos, os fornicadores, os bêbados. Mas nessa primeira vez, ele veio para salvar. Mas ele falou, eu também não te condeno. Mas não passou a mão na cabeça dela. Vá e não peques mais, tá? Eu te perdoo, mas vá e não peques mais. Tá? Então é isso aí. Então Jesus ele veio para salvar, mas ele veio para condenar. E tem a mulher samaritana também, que teve 5 maridos, e o que ela estava agora era amaziada, estava amigada, não era casada. Tá, irmão? Então passa para os irmãos que Jesus ele conserta vidas quebrantadas, vidas oprimidas, né? Pelo legalismo, pelas seitas, essas receitas de uso de costume, do legalismo. Então Jesus tem compaixão das ovelhas sem pastor, porque os levitas não cuidavam, os levitas não cuidavam das ovelhas, que é a ovelha sem pastor, já ia, Mateus 9,36, queria que executar uma mulher aqui sem compaixão. Também a mulher samaritana era oprimida, no calor de dia, ela tinha que ir lá, porque os outros iam apontar o dedo nela, ia falar, ia chamá-la de prostituta, né, que é fornicação, né, sexo trouxe. Aí Jesus não veio para julgar, para condenar. Então, qual que é a nossa mensagem de hoje? É falar para ele, se arrepender, se arrependa, está no tempo da graça, se arrepende, Jesus vai te perdoar, não peque mais, tá? Porque se você partir na fornicação, sexo entre solteiro, ou partir adulterando, você vai, na segunda vida, você vai ser ressuscitado e vai receber a condenação eterna. Então, no período da salvação, então nós temos que pregar assim, contra a fornicação, sexo entre solteiro, contra as bebedeiras, as farras pandecas, contra o adultério, dizendo que vai vir condenação, falando que você pode, se você pedir perdão para Jesus da sua vida de sexo entre solteiro, de fornicação, de adultério, sua vida libertina, sua vida devassa, sua vida sem pudor, uma vida imoral, devassa, sem pudor, depravada, se pedir perdão, se arrepender, Jesus vai te conceder perdão, recebe a Jesus também como seu unificador, aí o Espírito Santo vai habitar em você e vai dar força para você se livrar dessa vida libertina, porque nós também é do mundo também, cheio de pecado, cheio de coisa errada na nossa vida, cheio de droga, de bebida, e Jesus, se arrependendo, viemos para Jesus nos transformou e nos libertou, tá? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, então nós temos assim, arrependimento, se arrepender da fornicação, sexo do adultério, das bebedeiras, receber os consumidores e ser salvo. E perseverar até o fim, né? Que ela falou, vá e não peque mais, tá? Então, essa primeira vez é para salvar. Então, pregamos salvação aí, tá? É salvação. Porque na segunda vinda não vai ter chance de salvação, vai ser só punição, só juízo. O momento oportuno é agora, tá? Vou até pegar já essa parte aqui, que tem que falar, né, irmão? A gente prega, esse é o amor, tá? Esse é o amor, abrindo os olhos da pessoa que vai vir de condenação. Então, estão avisando aí, porque depois do trono branco não tem mais jeito. Jesus está amoroso, está sendo paciente, amoroso, dando oportunidade para a pessoa se arrepender. É isso que a gente fala, né? E às vezes a pessoa fica com raiva da gente, que a gente está chamando de arrependimento. Mas é para salvação, tá? Porque depois vai ser só condenação. Lá não vai ter. Se eu agora me arrependo, não. João, o momento de se arrepender é como você estava na vida lá, antes de você estar aqui diante do trono branco. Agora não tem mais jeito. Agora só vai receber só o seu grau de condenação. Só isso. Momento oportuno é agora. Diz aqui, 2 Coríntios. Aqui, E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, no tempo aceitável escutei vocês, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, eis agora o dia oportuno, eis agora a salvação, porque na segunda vida vai ser só condenação, vai perder a oportunidade, tá? A oportunidade de agora. Partiu o Senhor Jesus, acabou a oportunidade, perdeu a salvação, vai ser só condenação. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse estudo que o Senhor me deu. Jesus ele é compassivo, ele para salvar, tá? É misericordioso, para libertar do jugo, do legalismo, da opressão, catolicismo romano, essa seita aí, essas igrejas de uso e costumes aí, esses fardos aí, que falam que vai para o inferno se usar essas coisas que eles inventaram, tá? Vamos agradecer a Deus. E Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esse estudo ao qual o Senhor me deu, Senhor, de poder transmitir a Tua palavra aqui para nós, Senhor, que o Senhor veio para consertar vidas quebrantadas, vidas oprimidas, Senhor,
pelo legalismo, para mal do Senhor. Também, Senhor, pessoas oprimidas aí, para mal do Senhor, que tem muitos líderes aí, que colocam julgos, fardos aí, e ele nem compra, para mal. Ele pede para as pessoas usar aqueles usos e costumes lá, de sair até o pé, que não pode, que as irmãs não podem depilar, que os homens também tem que, se não fazer a barba, tem pecado também. Um monte de uso e costume aí, para mal, se quiser acrescentar, juntando no favor, oprimindo essas pessoas aí, dizendo que vai pro inferno, a mulher não pode ficar bonita com o marido dela, que aí diz que se vir com a sobrancelha fina, assim, já está em pecado. Misericórdia, Senhor, liberta essas pessoas desse legalismo aí, desses usos e costumes, desse julgo aí que não está na Bíblia. Também essa igreja satânica, essas seitas aí, a igreja católica romana aí, fez muitas coisas erradas, tem muitas outras seitas aí que vai falar que vai para o inferno. Não, Pai, o Senhor é compassivo, o Senhor vê as pessoas como ovelhas sem pastor. E essas outras seitas aí que vi aqui, palma do Senhor, que se não der, e tem outras seitas também, palma, que fala que dá todo o dinheiro para a igreja, se não dá o dinheiro para a igreja, aí está em pecado. Muitas coisas que eu ouvi aí, palma, que fala que qualquer coisa já oprime a pessoa. Eu passei eu só fui oprimido de umas seitas aí, palma, eu sei como é que é, essa opressão aí, que tem que se dar dinheiro, aí eu ficar pressionando as pessoas aí. Pai, eu te peço em nome de Jesus, liberta as pessoas que estão vivendo no legalismo religioso aí, que oprime as pessoas. O Senhor não prega o Senhor não prega nós devemos viver para o Senhor. O Senhor chamou para a liberdade, mas não devemos usar a liberdade para praticar a libertinagem. Mas também não é para viver debaixo do legalismo, julgo aí, coisas que os homens inventaram aí para oprimir as pessoas. Eu peço que esse estudo chegue às pessoas aí, que possam poder ter uma compreensão daquilo que o Senhor colocou aqui na palavra para o Senhor, de se libertar, de ser liberto para nós. Porque a palavra diz em João 8:32, e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E no 36 está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nos leva até um dia na tua presença. É o que te peço, em nome de Jesus, conosco. Amém. Amém, irmão? Tem sido adorado aí pela glória do Senhor.